Tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de junho de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1976, 6 páginas, 48 elogios e 22 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 17 máximos. O tema é madrasta. Agora, a especialidade é grupo karmologia. Quem analisou, pesquisou e redigiu esse verbete é a nossa professora Nina, que está aqui, segurando a barra. Qualquer coisa você já sabe. Hoje ela está assessorada pela Rosa. Definição. A madrasta é a mulher, companheira ou esposa, passando a compartilhar a existência junto ao filha ou filhos, legados de outra união, do homem a quem se une, desempenhando figura positiva ou negativa na vida daqueles a quem passa a integrar a grupalidade. O olo pensene da convivialidade harmônica. O tabu negativo e antiafetivo da expressão madrasta. A falta de coragem inicial de assumir o papel de madrasta devido aos estigmas sociais. Os estigmas vivenciados pela stepmom. Os contos de fada estigmatizando as atitudes da noverca. As mudanças na estrutura familiar atual, tornando comum a condição de stepmother. A desmitificação do papel de matrinha. O papel lúcido e apaziguador do pai, as programações reconciliatórias. A jornada de madrasta para vó-drasta. Quer dizer, eu hoje aqui já posso falar a vovó-drastazinha. Já melhorou. A promoção dos reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos. A inteligência avançada de não estabelecer conflitos com os parafatos sadios. Na remissologia nós temos entre os 15 verbetes 5 que destacamos: acerto grupo kármico, assistenciologia grupo kármica, carga da convivialidade, inseparabilidade grupo kármica e libertação do clã. Frase enfática. A maturidade apreendida opta pela convivialidade sadia entre madrasta, enteadas e enteados, promovendo as reconciliações e a harmonização intrafamiliar através da interconfiança grupal. Você já refletiu sobre o papel social da madrasta na sociedade contemporânea? Qual o saldo das autorreflexões? Eu quero dizer para vocês que a filmografia tem 2 filmes e a bibliografia específica tem 5 fontes. Agora, questionamento. A verbetógrafa, para você. Como surgiu esse tema do verbete na sua autopesquisa? No seu caso, teve o convívio de uma madrasta? Esse tema, ele surgiu pela experiência pessoal. Nessa existência, eu desempenho o papel de madrasta. Sei. Então tá ótimo. Então, eu sou madrasta há 20 anos. Está falando de cátedra? Estou. E também, aí no decorrer da trajetória, eu também desempenhei o papel de enteada, porque eu ganhei uma madrasta também. Então você está sabendo de um lado e do outro, as duas pontas do processo. Agora, outro, na terceira e quarta linha da patologia, página 42. Poderia explicar melhor os contos de fada estigmatizando as atitudes da noverca? Claro, os contos de fada estigmatizando as atitudes da noverca. Se a gente observa o conto de fada da Branca de Neve e os 7 Anões, a madrasta, ela é totalmente estigmatizada e ela leva o nome de madrasta, né? Aquela pessoa má, bruxa, malévola, que vem para atrapalhar a filha a vida da enteada. A má madrinha. A má madrinha. Gostaria de perguntar à verbetógrafa quanto à coloquiologia, página 42. Vida nada madrasta com a boa drasta.
Poderia explicitar o que significa? Sim, a vida na da madrasta com a boa adrasta é justamente uma coloquiologia que ela vem para acabar com esse estigma. Por que a madrasta ela precisa ser uma madrasta? Tem aqui num outro, na fatologia, esse daqui eu lendo o verbete Paradoxo da Unidade, o professor Valdo colocou nesse verbete: a inteligência avançada é de não se estabelecer conflitos com os fatos sadios. O fato de você receber enteados e enteadas, ela é um fato sadio. Então, em vez de adotar aí o termo madrasta, por que não começar a usar boadrasta? Em binomiologia, página 44, segunda linha. O binômio amizade e suspeição. Poderia ampliar? Amizade em suspeição é aquela amizade que ela vai sendo construída a ponto de não haver, de confirmar a insuspeição, confirmar a confiabilidade que a gente tem entre madrasta e enteada. Gente, eu queria mostrar para vocês, saiu o jornal do Intercâmbio. Ano 1, número 1, o primeiro número que aparece. É referente a maio de 2011. Intercâmbio retoma laboratório grupal de serenologia ao ar livre. Primeiro piloto do novo curso ocorrerá ainda esse mês na cidade de Jacari, no Rio Grande do Norte. Agora, Intercâmbio agora conta com um comitê de parapedagogia. Programa Ciência e Conscienciologia, novo marco na expansão da conscienciologia no Nordeste. As coisas estão caminhando por lá muito seriamente. Agora, aqui nós temos o Intercamp em 2011, com dados. E tem umas fotos tão claras, e o povo trabalhando. Olha essa foto, está tudo até do computador. Como é que está nítido? Não, o papel é de alto nível, é couché. Tem os eventos em destaque, a região do Seridó e a cidade de Jacari. Intercâmbio estabelece parceria com a Reaprendência. Negócio sério. Agora, outra coisa, Jornal da Aracê, está acabando também de sair. A Aracê implanta o segundo berçário ecológico, o Green Steps. Bem-vindo a Cognops Pedra Azul. Ó, já está cheio de iglus lá de todo tipo, ó. Aqui embaixo. Tem muita coisa aí. Agora, gente, 30 motivos para conhecer a Cognops Pedra Azul. Permacultura, projetando sistemas sustentáveis. Experimentos no Laboratório Radical de Heurística, o Serenário. Quem está falando é a Ana Seno, a Marilene Raganin e a Laurita Nogueira. Palestra para a comunidade, que eles trabalham com a comunidade. Superação do alcoolismo. Rota do Conhecimento e Campus Aracê agora sinalizados, não se perca. Então, ó, toda a estrada já está sinalizada lá. Isso é uma coisa que eu sempre pedi, porque preciso melhorar a estrada, estão melhorando. Curso Técnicas Conscienciográficas é ampliado para atender demanda. Estudos do Pacíficos é o Homo Sapiens Pacífico, um livro que eles escreveram aí. Continuam, sabe, os estudos. Se alguém quiser ver os jornais, já estão aqui, tá? Aqui. Vale a pena ver. São quentes. Agora, eu então entrego a nossa Nina para vocês, para ver o que vocês vão fazer com ela aí, para virar da avesso esse assunto de madrasta. Deve ter mais gente aqui que é madrasta, tem? É bem possível. Tem ali, ó. Ali tem mais uma. Ali tem outra, duas. Madrasta é muito mais comum do que a gente pensa. Eu também acho. A Nina, por favor, aqui na página 42, a terceira linha de baixo para cima, o uso da lente diferente para problemas semelhantes. Podia aprofundar, por favor? Quando eu coloquei essa questão do uso da lente diferente para problemas semelhantes, foi pensando justamente nesse assunto da madrasta, né? Porque isso daí acontece, hoje é
É um papel desempenhado com bastante frequência, em função das novas estruturas familiares. E esse estigma, ele é muito forte. E as pessoas precisam tentar ver isso com uma lente diferente. Então, todos esses problemas que são comuns, eles podem ser tratados de uma maneira mais assistencial, com uma inter-relação mais sadia. Correto. Agora, na página 43, a 8ª linha, os respingos da reconciliação. Esse respingo da reconciliação, ele vem de uma autopesquisa que eu fiz justamente para reconciliação entre eu e a minha enteada mais nova. E eu até escrevi um artigo e apresentei no primeiro congresso que teve aqui no CAEC sobre Grupo Karmologia. Foi um evento promovido pela Aracê. E eu notava que quando havia algum desentendimento entre eu e a minha enteada, aquilo respingava para todos os lados. Então, respingava negativamente, tanto na família dela, né, a família nuclear dela, quanto na minha família de origem também. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali que precisava ser feito diferente. À medida que as reconciliações foram sendo feitas, esses respingos, na 8ª linha você falou, né? Os respingos da reconciliação, então, de respingos assim, de desentendimentos, eles passaram a ser respingos da reconciliação. Então, eram aqueles respingos que as pessoas observavam assim, puxa, está havendo cuidado, está havendo entendimento, está havendo esforço, está havendo acolhimento, e automaticamente isso ia respingando positivamente em todo o grupo, de todos os lados. Tá. Agora, essa última coisa, esse atrito entre madrasta e enteado, enteadas, qual o fundamento maior disso, senhor? Quando há atrito, né? Lógico, não é sempre que existe. Eu acho, Arlindo, pela experiência que eu tive, que o que provoca mais esses atritos é a imaturidade, principalmente a imaturidade emocional. E dentro dessa imaturidade, o primeiro item que eu coloco é a questão do ciúme. Sabe, ciúme de todos os tipos, ciúme da enteada, ciúme do marido, o ciúme da mãe, da relação da filha em relação à relação que ela tem com a madrinha. Então, o ciúme, ele não ele abrange assim todo o grupo e se torna um ciúme de diferentes tipos. Então, imaturidade emocional e, em primeiro lugar, o ciúme. Ok, obrigado. Eu queria te perguntar, onde é que fala aqui sobre padrasto? Em algum lugar? Não, eu coloquei só pai. Eu não coloquei padrasto porque eu estava falando da madrasta. Sim, então seria bom, na antonímia, colocar padrasto. Padrasto. O que você acha? Eu vou pôr aqui. Padrasto, só para não ficar fora. Eu olhei aqui, sobre os processos de modo geral, você fala madrasta, boadrasta, noverca, stepmom, stepmother, matrinha, vodrasta. Tudo isso são nomes que tem sobre o assunto aí do caso. Então, eu olhei, tem vodrasta e vodrasta. Isso. Agora, está faltando só o padrasto. Professor, só fazendo uma correção, ele está na masculinologia. Tá? Tá, o padrasto. Tem, mas não está lá na antonina. Entende? Tá. O vodrasto está aqui, na masculinologia, e a vodrasta está na outra. Agora, o padrasto está aqui no início. Isso. Mas não está... Na antoнимologia. Só isso que eu queria te chamar. Nina? O verbete está muito trabalhado, tem muito detalhe nele, sério. A gente está fazendo a revisão, mas é de forma, é espaço, uma série de condições. Nós encontramos 11 sesquipedais e tem 4 siglas. E há também um objeto, braços. Agora aqui, na condição de sempre aprendente por parte da madrasta consciente, poderia comentar ou exemplificar
o aspecto dos sentimentos contraditórios, conflitos e manifestação consciencial marcados pela efetividade e rejeição. Eu não sei se aqui é afetividade. Parece que é afetividade. A efetividade, deve ser afetividade. Você quer falar? Sim. Eu não sei se a pessoa aí se refere à afetividade e rejeição da madrasta para enteado ou da enteada para madrasta. Mas, de qualquer maneira, tanto a madrasta quanto a enteada ou enteado, eles são sempre aprendentes. Eles estão sempre aprendendo nessa relação. Agora, o que faz a diferença nesse aprendizado maior e que vai dar uma consistência nesse relacionamento? De novo vem a questão da maturidade. Mas o que eu poderia dizer, na minha experiência, um ponto que foi assim fundamental foi o paradigma consciencial. Eu conheci a Conscienciologia em 97. E eu já estava casada há 7 anos. Então, nesses 7 anos, foi assim um período assim de muitos questionamentos, muitos erros, né? Quando eu conheci a Conscienciologia, eu comecei a entender essa questão da multi-existencialidade e das várias existências que a gente teve, a questão das trocas de papéis, e isso me ajudou a ter a desenvolver um autodiscernimento em relação a essa situação. Então, houve um esforço muito grande e uma determinação em fazer uma reconciliação e priorizar sempre a afetividade. Não sei se eu respondi a pessoa. Nina? Deixa eu ver. A gente vê muito, né? Geralmente, jovens ou crianças, eles rejeitam imediatamente a madrasta. Como é que seria esse procedimento de desenvolver essa afetividade ao longo do tempo? Alô? Você quer repetir ou posso responder? Não, pode responder. Isso daí a gente pode... Eu vejo que um fator decisivo nisso é o papel do pai. O papel apaziguador do pai. Porque o pai, ele tem a noção de conjunto, ele fica um mediador. Então, ele observa como é que o filho funciona, ou a filha, e conhece também a pessoa com quem ele se casou. Então, ele entende o contexto da separação dele e ele consegue fazer essa intermediação. Então, é importante isso, e em função disso, há conversas também, sabe? Entender o porquê que existe essa rejeição. Porque, às vezes, essa rejeição existe porque os filhos querem que os pais continuem casados. Eles não querem passar por uma desestrutura familiar. Então isso precisa ser conversado para dizer que está tudo bem, está tudo certo. Ninguém veio para roubar o pai ou a mãe de ninguém, sabe? Mostrar que a coisa é tranquila, que é só uma outra maneira de ter uma outra família. Nina, aqui é a Rosa no B. Você havia falado que a partir de 97, né, quando você iniciou com a Conscienciologia, houve um maior entendimento a respeito de toda a circunstância familiar que você passava. Então, baseado nisso, eu gostaria que você se colocasse na página 43, para a patologia, quando você fala promoção dos reencontros do destino pelos amparadores extrafísicos. Fizesse uma explanação e uma analogia com a sua problemática. Certo. Essa promoção dos reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos, eu estava estudando verbete Amizade Raríssima, e o professor cita essa promoção de reencontros de destino. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Porque eu tive... a minha dupla, o meu casamento, eu considerei isso um reencontro de destino. Porque eu tive alguns insights de que eu fui mãe da minha enteada mais nova. E se não fosse esse casamento, eu não teria a oportunidade de fazer essa reconciliação. Então eu vejo que esses reencontros de destino, eles podem estar aí na nossa programação existencial, feito pelos evoluciólogos e amparado aqui pelos amparadores. Que à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que as reconciliações vão sendo facilitadas. Oportunidade de refazimento, né? Uma oportunidade de refazimento, de recomposição, de fazer diferente, fazer melhor. Obrigada, viu?
Eu estava lembrando que na questão dos contos de fadas tem também a gata borralheira, né? Que a madrasta é bem danadinha, é terrível. Mas a pergunta é a seguinte, na sua experiência, como é que você viu, como é que foi feita a assistência para a mãe das suas enteadas? Como é que é essa relação e se foi feita assistência também nesse processo para a mãe das enteadas? Eu só falando aí da questão da gata borralheira, a gente vê que esses contos de fadas são contados para as crianças desde pequenas, né? Então, quando acontece uma separação, a madrasta já vem totalmente estigmatizada por aquela, quase uma lavagem cerebral, né? Agora, a questão da assistência à mãe das minhas enteadas. Essa assistência foi feita. E até no início, quando a gente casou, em função de imaturidade minha e de falta de entendimento do processo, eu tinha ciúmes dela. E isso até na questão da praxis, a gente conversava muito, né? Mas teve uma época em que a minha enteada mais nova, ela passou por alguns problemas assim bem complicados. E nesse momento, a mãe delas ligou para o meu marido e disse, olha, eu estou precisando de ajuda. Então, foi aquela coisa assim que ela mostrou todo um despojamento e colocou a filha acima de qualquer coisa, sabe? Nesse momento, ela já começou a receber assistência. Passado um tempo, e é isso que eu vejo que foi um fato bastante importante. Nós morávamos na mesma cidade e nós nos mudamos para outra cidade. Nós morávamos em Caxias e fomos morar em Florianópolis. O fato da distância aproximou ainda mais. E essa mudança de cidade oportunizou a minha enteada mais nova vir morar conosco. Esse convívio ajudou nessa reconciliação. O resultado desse convívio foi forte, foi benéfico, e até chegou um momento em que o meu relacionamento com a mãe delas também mudou. Ficou um relacionamento mais tranquilo, um relacionamento de respeito. Sabe? Então, esses respingos reconciliatórios, eles atingiram mãe, tios, primos, avó, os cachorrinhos, os gatos. Sabe? Então, hoje assim, foi uma situação tranquila, harmônica, um convívio sadio. Muito bom, né? Lina, na fatologia, os estigmas vivenciados pela stepmom, eu queria saber como você vê o papel principal da madrasta do ponto de vista da recinha a certos grupos kármicos, quanto a esses estigmas da madrasta e estigmas vivenciados. Sim, esses estigmas, eles são quase assim que uma regra. As pessoas, quando ocorre uma separação seja a mulher ou seja o homem, eles casam novamente e têm filhos. Geralmente, quando as pessoas falam e dizem assim, eu tenho uma madrasta, parece que as pessoas torcem o nariz, madrasta, né? Então, há um estigma já pronto e que vem desses contos de fada. E a pessoa acaba sofrendo isso. Quando você vai apresentada para as pessoas já te olham assim com um certo desdém, uma certa preocupação, um pé atrás, por você tá desempenhando esse papel de madrasta. Mas é um papel que ele é estigmatizado, não necessariamente você vai desempenhar como está ali nos contos de fadas. Então, isso daí é uma coisa que precisa mudar. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Nina, Rosa outra vez. Eu não sei se você chegou a ler, tem um livro que chama-se Psicanálise dos Contos de Fadas. Fala principalmente desses clássicos do Bruno Bethlen, né? Uhum. E ele analisa justamente essa questão do ciúme, de toda essa problemática entre madrasta e enteados. Isso não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver esse livro, muito interessante. Ele é um clássico, né? Uhum. E ele faz uma boa análise, apesar de ser psicanálise, faz uma boa análise de todo esse contexto. Uhum. Porque, na verdade, os clássicos que ele coloca, eles têm um conteúdo informativo, mas a época e
não foi realmente apresentado outro lado da informação, né? Então ficou só o lado negativo. Né? E Rosa, isso é o que a gente mais vê, assim, outros livros que eu consultei, inclusive no dicionário também, ele mostra só o lado negativo da madrasta. Ele não mostra o lado positivo, aquele lado do convívio sadio. Porque antes da pessoa ser madrasta, ela tem uma índole por trás. E é essa índole que deve prevalecer, e não se deixar levar por todo esse estigma. Obrigada. João. Você falou que você tem mais de uma enteada, ou não sei se enteado, eu tenho 2 enteadas. E como é que é, por exemplo, quando você falou que você chegou a ter problema com a mais nova? Como é que é o acerto quando, entre elas, foi mais a seu favor ou não? Vamos supor, uma se dá melhor com você do que a outra. Essa que se deu melhor ajudou a outra a reconciliar com você ou vice-versa? Como é que funcionou isso? Como é que você acha que funciona esse mecanismo? Depende, João. No início, havia assim, não havia um apoio mútuo, sabe? Havia a defesa do clã, né? Então, com o passar do tempo e à medida que há aquele convívio, que a gente vai conhecendo a pessoa, as coisas vão mudando. Então, a mais velha, muitas vezes ela disse não, falando para a mais nova, né? Que as coisas não eram bem assim, que era para a mais nova rever algumas coisas. E às vezes ela falava algumas coisas para mim também, para que eu também revisse algumas atitudes minhas em relação à mais nova. E como é que você, o que você diria para as pessoas que estão, por exemplo, começando uma família agora, já entrando como madrasta ou padrasta, assim, para começar a lidar com esses problemas iniciais, já que você tem já autoridade moral aí no assunto, né? Olha, João, a primeira coisa que eu diria é o que eu coloco aqui na fatologia, na 4ª linha da página 43. Ego coadjuvante. Numa situação dessas, é um ótimo exercício para praticar o egocídio. Então, você não exerce o papel principal, você é o papel secundário, sabe? Antes de qualquer coisa, estão os filhos, né? No caso, as minhas enteadas. E é o bem-estar, é o valor maior. O valor maior é o convívio sadio e o bem-estar. E tem muitas coisas que é preciso abrir mão. As pessoas não gostam de abrir mão, às vezes, de um conforto ou de alguma condição. Então, primeira coisa, fazer esse tal de ego coadjuvante, ter paciência, sabe? Exercer a maturidade, se não tem, vai desenvolver e colocar sempre as crianças, se forem crianças, acima dessa condição. Sempre o bem-estar delas antes. Se já forem adultos, aí ajuda um pouco mais pela questão da conversa. Ter uma conversa franca e aberta com eles. E quando tivessem algum problema, colocar na mesa, discutir, conversar, dizer qual é o ponto que está incomodando. Se não conseguir, pedir ali a ajuda do pai, sabe? É isso aí que eu acho que leva aí para uma reconciliação boa, um convívio sadio. Ok, obrigado. Alô? Aqui eu... Tá bom, então eu começo. 44, na antagonismologia, não sei se no primeiro antagonismo não está faltando uma palavra, porque seria antagonismo malévolo ou é a madrasta malévola, benévola? Eu coloquei, eu não coloquei madrasta não, eu coloquei malévola mesmo, porque geralmente o sinônimo de madrasta, eles colocam às vezes malévola. Até tem um filmezinho que é como é que é o nome daquele? É um desenho? Sim, mas seria madrasta então, porque só o adjetivo fica até solto. A gente pode colocar, se for o caso, se aqui constar com a Rosa, mas eu pensei mesmo pode subentender também, no adjetivo mesmo. Que é malévola. Sim. Exatamente. A Rosa está me dizendo aqui, é o substantivo, é o adjetivo substituindo o substantivo. Então, substitui então. E na 43, na segunda linha, na fatologia, não sei, ali tem uma
falta uma letra, ou é fato ou ato de abrir mão? Aí só está faltando a letra T, o ato de abrir mão. É o ato ou fato, tá. Tá bom, é isso aí. O Oswaldo Aquinoa, acima. Eu gostaria de fazer duas perguntas, mas primeiro eu queria fazer uma pergunta ao professor Valdo. Você falou a respeito do padrinazgo de padrasto, de colocar ele na antonimologia. Por que isso? Antonimologia. Antonimologia para nós, você precisa ver o conceito que a gente tem em conscienciologia sobre antonimologia. Antonimologia é uma coisa que consegue ser o outro extremo daquilo que você está estudando. O padrasto é o outro extremo em matéria de gênero. Nesse caso, por isso, eu, enquanto à função de madrasta e de padrasto, eu acho que são coisas totalmente semelhantes as duas. Só por isso não... Um é homem, o outro é mulher, mas não, lá isso no sim, fundo é a mesma coisa. Mas aí está caracterizado na masculinidade. Eu acho que é antônimo, dentro do nosso conceito. Tá bom. Agora, é bom você olhar toda a antonímia que existe na enciclopédia, você vai ficar surpreso. Tem muito mais aproximações assim do que a gente pensa. Tá ok. De examinar. Tudo bem. Na patologia, na página 43, tem dois itens, uma continuação do outro que diz: a crescente maturidade para não se deixar influenciar pela experiência negativa do outro, e a continuação, o aprendizado em não assumir a briga de outros. Você poderia me dar alguns exemplos para saber a que está se referindo no caso? Posso sim, só me ajuda a localizar a linha. Na terceira linha, página 43, na patologia. Tá, acrescente maturidade para não se deixar influenciar pela experiência negativa do outro. E o outro que está a continuação. Aprendizado e não assumir a briga de outrem. Correto. O que acontece aqui, Oswaldo? Eu percebi que os grupos, tanto do lado materno quanto do lado paterno, eles apresentam experiências negativas em função da separação. Então, às vezes acontece aquela questão da mãe do filho separado defendendo o filho em função da ex-esposa que não agiu como ela queria que agisse. Ou então o outro lado, a mãe defendendo a filha porque esperava que o ex-genro tivesse outras atitudes. No momento que você se casa com alguém que já vem que já tem uma bagagem, você não pode assumir a briga dos outros. Sabe? Você tem que... Claro que você vai se posicionar, mas não comprar a briga dos outros, não. Tem que ver o que tem por trás, tem que ver aí os sentimentos que estão reverberando ainda. E se as pessoas têm problema com isso, elas precisam resolver. Não é você assumindo a briga dos outros que você vai ajudar. Isso é colocar lenha na fogueira. Tudo bem, nesse caso você está falando como outro, sejam os filhos ou o pai. Esses outros, eu estou falando todo o grupo. Sogro, ex-sogra, ex-cunhado, ex-cunhada, às vezes os filhos, todos os envolvidos. Então, okay. O ex-marido, a ex-esposa. Ok, obrigado. Porque senão vira um centro de fofocas. E você está chegando naquele momento, não fez parte daquele passado, então você precisa se distanciar para não se deixar envolver por isso e seguir um rumo, aquele rumo que você se propôs, que tem que ser mais do que essas picuinhas. Queria fazer uma pergunta em relação à atitude, no caso da madrasta, quando ela é desrespeitada ou rejeitada ou atacada, né? Uhum. Que tipo de sugestão você poderia dar, ou se você passou por isso? Olha, eu passei por isso uma única vez, em que eu estava conversando com a minha enteada mais nova, a gente estava falando sobre um assunto bastante sério, e ela disse uma frase assim que talvez até seja meio clássica: ah, você não é minha mãe, né? E assim, aquilo foi assim... geralmente as pessoas falam isso para quê? Para que você não fale mais, sabe? Para que, você está me incomodando, né?
não quero mais falar sobre esse assunto. Então, nesse momento, eu me lembro muito bem da situação. Naquele momento eu tive mais um autoenfrentamento com ela, sabe? Eu disse, realmente, eu não sou tua mãe, mas eu tenho todas as condições de estar falando isso para você. E eu disse o porquê que eu estava falando. Então, é aquela questão assim de você pegar os fatos e dizer o porquê que está fazendo. Não é por birra ou qualquer coisa assim, entendeu? É assumir o lugar. Na página 44, a paradoxologia, você pode explicar, ampliar esse paradoxo aí para nós? Uhum. O paradoxo do objeto-recepção ser ao mesmo tempo objeto-encaminhamento. Esse também eu estava estudando o verbete paradoxo sutil. E eu vi que ele cabia muito bem na situação. Por quê? Quando você casa com alguém que já tem bagagem, você recepciona toda essa bagagem, né? E o que você vai fazer com essa bagagem? Você tem que dar um destino para isso, né? Por isso que, como é que você vai encaminhar tudo isso? Então, as enteadas foram um objeto-recepção, né? E aí você tem que ver o que você vai fazer com esses objetos. Como é que você vai encaminhar? O que você vai querer para o futuro? Né? Como é que você vai querer que essas pessoas te vejam no relacionamento? Então, é saber encaminhar, você se distanciar dessas rusgas e procurar fazer o melhor, sabe? Promover essas reconciliações e você vê que isso vai reverberar em outras coisas também. Às vezes até no relacionamento entre as irmãs, isso também já vai mudar. O grupo também, quando vê que você está colocando o bem-estar acima dessas picuinhas, o grupo passa a ajudar também. Baixa a poeira, sabe? Muito bom. Nina, e um passarinho me contou que você está se encaminhando para ser vodrasta. Como é que é esse negócio? É verdade. O passarinho. Mas assim... Um passarão, né? Eu acho. Essa vai ser uma... Oi. Que não são seus filhos biológicos. Eu discordo um pouco disso, do desprezo da madrasta. Isso daí vem de um estigma, né? Das pessoas acharem... Mas você nunca viu nenhuma madrasta que criasse problema, não? Eu já vi várias. Tem casos de madrasta que criam. Então, eu reconheço. Algumas baratosféricas. Isso existe. Não é só estigma, não. O fato é real. Eu já vi cada coisa. Hein? A dificuldade é quando a pessoa é madrasta e ao mesmo tempo tem um filho pessoal, entendeu? Uhum. Que aí faz essa competição, é o filho, faz a distinção entre o filho biológico e o filho adotivo. Olha, eu tenho conheço uma pessoa, ela é até a diarista que trabalha lá em casa. Ela tem uma filha que mora com os pais. E esse pai é casado. E ele tem a filha do primeiro casamento, que mora com o pai. Ele casou novamente e tem filhos. Mas toda vez que ela vai visitar a filha, ela para na casa do pai, do ex-marido. Sabe? Então, eles conseguem ter um convívio sadio em função disso. Agora, é inegável, professor, essa pessoa que perguntou, tem madrastas que prezam pelo estigma da madrasta mesmo. Agora, o que eu já vi mais, os casos mais comuns, é uma mãe que casou o filho e fica danada da vida com a dona. Esse é o clássico. Essas brigas eu já vi de tudo quanto é jeito. Professor, esses respingos aqui, essa questão de não assumir a briga de outrem, ela tem a ver também com essa questão da sogra, de não ficar buzinando em função das rusgas que ela teve com a ex-nora. Isso existe, sim. Com a promulgação da lei do divórcio em 1977, foi instituída uma nova configuração social. Pela sua experiência, de que maneira podemos administrar situações da conjugabilidade mal resolvida
entre os ex-cônjuges versus filhos divididos emocionalmente? Versus filhos? Divididos emocionalmente, os filhos. Bom, a gente observa que, às vezes, o casal separado, ele usa os filhos como uma manipulação em função do ex-cônjuge. E isso daí é uma questão que as pessoas fazem por vingança pessoal, colocam o ego acima do bem-estar dos próprios filhos. Então, a pessoa precisa... Agora aqui outro, você. Minha mãe dessomou quando tinha 7 anos. E minhas irmãs tinham 3 e 9 anos. Hoje tenho 37. Um ano após, meu pai casou novamente. Passamos a ter uma madrasta onde ela poderia ter nos educado e amado ao modo de uma verdadeira mãe. E fez tudo ao contrário. Tentou fazer com que meu pai nos desse aos familiares. Sempre foi uma pessoa egoísta, tentando nos tirar do convívio social com amigos e familiares. Foram muitas viagens, férias e festas, das quais fomos excluídos, ficando em casa e muitas vezes sozinhas, sem a presença de um adulto. Qual o motivo de vivenciar essa situação? Essas pessoas devem ter sido madrasta desse povo antes. Essa denigre a nossa classe. Olha, eu acho que aí tem muitas questões que envolvem, né? Eu acho que tem que ver o porquê que essa pessoa foi tão má com essas crianças também. O que ela esperava. Porque você não casa no escuro, né? Você casa sabendo que a pessoa tem ali já filhos, bagagem e tudo mais. Eu não sei se essa pessoa é egoísta ao extremo. O único atenuante para essa pessoa é que ela não matou menino nenhum, né? Existe. Eu acho que tem muito a ver com... Se tem mãe, pensa bem na madrasta. Existe mãe que maltrata filhos, existe mãe. Mas isso também tem a ver Agora, com outras aqui, existências. Uma outra para você. Para a verbetógrafa, tenho 41 anos. Somos 4 irmãos homens. Minha mãe dessomou aos 43 anos com câncer, há 15 anos passados. Porém, ela contratou uma secretária às vésperas da sua doença e com 3 meses faleceu no hospital que eu estava presente. A secretária era evangélica, fanática pela religião. Casou-se com nosso pai 6 meses depois. Ela tem 35 anos a menos que ele. Com poucos meses, ela colocou obstáculos e nos distanciou cada vez mais dele, levando uma vida religiosa e sectária e julgando nossos comportamentos. Deu a ele uma filha mulher, que ele tanto queria, que zela pela sua saúde. Os 3 vivem isolados de nós. Poderia comentar sobre o assunto? Sai dessa. Você agora é uma madrastóloga. Tá certo? Eu acho que não é a questão do papel da madrasta. Eu acho que está por trás aí a questão da pessoa, da índole da pessoa. Porque um papel desempenhado por uma madrasta não vai transformar ela em bolo ruim. Né? Tem que ver essa pessoa aí, o que ela tem de bom para compartilhar, ou o que ela não tem de bom, que ela quer só para si. Agora aqui, eu também fui nessa existência cercado de madrastas. No caso de filho e depois de marido de outra. Sinto que é preciso muita interassistência nisso. O homem tem papel fundamental. Eu ainda tentei ser padrinho do meu irmão encomendado, mas meu irmão era mais esquivo e apático. A gravidez da minha madrasta não vingou. Eu seria padrinho do meu irmão e estava feliz com isso, embora um pouco apreensivo devido ao temperamento dos envolvidos. Seria esta uma realidade cada vez mais frequente na realidade do século XXI? Poderia comentar como acolher, orientar, encaminhar a madrasta fissurada em dinheiro que tive e que desconhece noções de convivialidade sadia. Quem está perguntando
é o Cláudio Monteiro, jornalista nosso aí. De fato, tem algumas pessoas que elas casam por interesse, né? E às vezes elas são malévolas e veem no casamento uma oportunidade. E dentro do seu sotaque paranaense muito charmoso, de fato. De fato. Professor, eu fico contente do senhor ter achado o meu sotaque paranaense, não, seu, porque eu sou gaúcha, charmoso, então quer dizer que eu já me distanciei daquele sotaque gaúcho. Mas aí, falando pro é bem pertinente. É bem pertinente. Eu estou morando entre os dois estados, então acho que já deu uma mistura. Mas aí, respondendo para o Cláudio, talvez ela tenha galgado aí uma ascensão social, uma ascensão financeira, e de novo eu falo, não é o fato dela ter sido madrasta, mas é as características da pessoa, os traços fardos que ela tem, que ela estava afoita aí pelo dinheiro e talvez viu nesse casamento uma oportunidade para isso. Agora, gente, eu falei para vocês que ia trazer aqui, que eu ia falar sobre o negócio do Wikileaks, que esse aqui é o segundo elemento do Wikileaks, depois do Assange. E ele brigou com a Assange, eles se destacaram, se separaram, e ele fez um outro Open Leaks no lugar do Wikileaks. Agora, esse livro aqui mostra a realidade de tudo com detalhes. Ele escreve muito bem os detalhes, ele é impressionante. Agora, o homem é piradão, ele é, vamos dizer, desse tipo promíscuo, cheio de coisa, muito assim do momento do Zeitgeist, levado pelas coisas. Eu só vou ler alguma coisinha, uma coisa ou outra do livro que ele fala aqui. Não tem certeza de mais nada no que diz respeito a ele. Isso falando lá dos processos do Julian Assange. Às vezes eu odeio tanto que tenho medo de agredir ele fisicamente. Vocês têm uma ideia como é que é. Ele fala tudo que vem na cabeça dele. Outra coisa, eles dissecaram pelo Wikileaks a cientologia do Hilbard, o Ron Hilbard, que é aquela besteira lá daquela seita que ele criou lá. Eu tenho os dados, tudo, nós temos livros desse ponto, tudo bem pago. Uma outra coisa, ele está falando aqui, e o Wikileaks colocou na rua a realidade sobre o processo de médicos que recebiam participação nas receitas aumentadas. Ele explica isso tudo, está na página 45 aqui. Agora, outras coisas que ele tem ainda, para vocês terem uma ideia, eu andei anotando aquilo que interessava assim, para falar de importante. Ele está falando aqui que tem um tal Pierre Joseph Prudhomme, que é o Prudhomme, que escreveu Was It Does I Get Him? O que é a propriedade? Ele acha que é o livro mais importante que já foi escrito. Opinião dele. Estou falando como é que é, ele é definido. Também fiz uma tatuagem na Islândia. Acho tatuagens legais e gosto de trazer para casa novas tatuagens como lembrança de lugares especiais. Quer dizer, é um crianção sobre esse aspecto do corpo humano, um boboca. Uma outra coisa, ele fala aqui sobre o 26º Congresso do Chaos Computer Club. É Chaos Computer Club, que é o CCC, que raramente a gente vê eles falar desse clube aí deles. E aí ele fez o congresso, está falando com detalhes. Uma outra coisa, enrolei para mim um cigarrinho de maconha e tentei relaxar. Quer dizer, ele é promíscuo, toxicomaníaco em certas coisas. Outra coisa que ele fala aqui, que é uma besteira, que isso é das coisas da época do Hitler. Não se contesta a liderança em tempos de crise. Isso é loucura. É coisa da época dos ditadores. Outra coisa, ele fala daquela célebre frase que se fala, inclusive em inglês, que é internacional, que eu já falei aqui. Quando você quer explicar uma coisa, você não está explicando nada. Então você fala tudo de uma maneira indireta das outras pessoas. O cachorro da tia do conhecido, do vizinho do irmão. Eu vou repetir. O cachorro da tia do conhecido, do vizinho do irmão. Quer dizer, não fala nada e tira o corpo fora de tudo. Uma outra coisa.
Lá, quando eles estão trabalhando, o negócio todo, juntaram as coisas, e ele fala, ficamos com ódio danado. E começa a falar sobre o assunto. Nada disso. Quer dizer, não ajuda nada ninguém essas bobagens que eles falam. Ele é um crianção em certas coisas. Uma cabeça, um gigante, um verdadeiro sábio em certas coisas. Em besteira, em matéria de emoção, com tantas coisas. Comprovou-se que até hoje não houve qualquer prejuízo em nenhum informante em decorrência da publicação dos relatórios da Wikileaks. Ele está falando isso aqui, eu não sei disso. Mas se foi, não adianta nada os Estados Unidos estar atrás desse povo, que se não fez mal para ninguém. Agora, outra coisa. E lá pelas tantas, no terraço do velho supermercado, no qual bebemos muito absinto. Absinto, você sabe, que é a bebida que tem mais teor alcoólico internacional. Uma loucura total isso. Ficamos bastante possessos com o artigo do Wall Street Journal. E ele explica por quê, com o negócio todo, desse jeito. Agora, outra coisa ainda, o nome que eles criaram agora para o vazamento novo lá chama OpenLeaks, que está no lugar do Wikileaks. E em vez de então de chamar WL, chama OL. OL. Não é OL não, é OL. Isso é o OpenLeaks. Por aí a gente tem a síntese desse livro aí, que eu li, que eu queria falar com vocês. Valdo. Agora, esse homem vai falar lá em São Paulo esses dias, o Assange. Vamos ver o que vai dar. Ele vai estar no Brasil, isso que eu ia falar. Vai estar no Brasil agora. Gente, então eu entrego vocês novamente a nossa Nina Rosa. Professor, voltando a esse assunto que a Nina está trazendo de madrasta, muitos casos chegaram aí via internet de filhos que perderam a mãe, e aí entrou uma outra senhora na vida e deu tudo para trás, etc e tal. Existe algum padrão de vidas passadas, algum padrão holocármico, que faz com que essas pessoas entrem numa situação como essa? O processo da sogra e o problema da madrasta diz respeito a problemas graves, sérios, que a pessoa, aquela consciência, a consciência, não está levando em consideração. Então eles arranjam uma vida para que haja alguma novidade na história, e põe todo mundo junto. É aí então que vem aquela história, viu? Lógico que eu falo sobre a mini Proex. Muita gente então morre para que aconteça a madrasta e o padrasto. De um modo ou de outro, você está entendendo? Morre antes da hora, Então isso tudo tem razão de ser. Agora, nada disso é injusto. Se está acontecendo com as crianças desse jeito, é porque elas merecem. Foi exatamente o que eu pensei. Está entendendo? Então, isso tudo é, vamos dizer, a estrutura do arcabouço mais profundo da interprisão grupo kármico. Agora, a família nuclear, o processo da genética, o problema da geopolítica daquele lugar especial para isso, e as pessoas tendo que assumir sua responsabilidade, e a maioria tirando por fora. É o que acontece mais. Na questão de sogra e madrasta e padrasto e sogro, tem muito do problema de saltar de banda, tirar o corpo fora daquela realidade, que é uma loucura de aproveitar a oportunidade, porque ninguém perde ninguém. Se a pessoa não consertou nessa vida, vai ter que ter outras vidas. Eu não estou falando outras, até acertar aquilo. De modo que o problema da gente é auxiliar todo mundo, ajudar aquilo que puder, amparar o que for possível, o mais depressa possível, enquanto você está perto da pessoa, quanto mais depressa, melhor. Eu fico, por exemplo, nesse assunto, você perguntou, está falando nisso aqui, sobre o assunto todo, mas, por exemplo, vocês acham que esse nosso tertuliário, ele comporta vir o serenão aqui para participar? Isso é uma pergunta cretiníssima essa. Eu já falei nisso aqui, mas não levei em consideração, não aprofundei, eu queria ver se tinha reação. Como não teve, eu estou falando agora mais claro. Eu acho que aqui não é lugar para o serenão. Aqui é lugar para o pré-serenão, por isso que eu bato na mesa. Vocês não vão querer que eu seja serenão aqui. Senão eu não falo nada. Não vou ter online, não vou trazer ninguém aqui. Então o trabalho do serenão, ele tem que ser mesmo um pouco secreto, anônimo, desconhecido. Nós, como pré-serenões,
é que refutamos, discutimos, debatemos. Serenão não vai fazer isso. Então, por exemplo, o povo acha ruim porque eu falo com veemência, bato na mesa para mostrar o que é, falo na vovozinha, o processo dos bobocas da vida, enquanto eu posso, porque a hora que eu virar serenão, não vou ter mais chance para fazer isso. Vocês têm que me aguentar agora. A mesma coisa vocês comigo. Esse nosso livro de pré-serenões permite isso. Mas eu digo para vocês, arranja algum argumento contra isso que eu estou falando. Vocês então estão vendo que também ser uma consciência muito evoluída tem vantagem por um lado, mas tem desvantagem por outro. Observa bem. Em matéria de comunicação, o negócio é seríssimo. A maioria não quer pensar nisso. Eu já toquei nesse assunto assim, a passão, para ver se o povo pegar. Se não pegar, eu estou abrindo o jogo agora. Mas pense bem nessa questão do serenão com pré-serenão. E o processo do debate público, que é o tertuliário. O tertuliário foi feito para pré-serenões, não foi para serenão. Então, por exemplo, o colégio invisível do serenão não deve ter nada disso, ninguém. Há então uma espécie de consensualidade quase que automática, de vida livre, de conhecimento 100% da maioria dos problemas. Então, não é aquela unanimidade besta que acontece conosco. Se aqui acontece unanimidade, ela é burra, ela é pequena, ela é ignorante, ela mostra ausência de cognição. Mas entre os serenões, se há uma unanimidade, não. Ela é vasta, enorme, entende? Amplificadora, sobrepairante, uma opção de coisa aí diferente. Isso é para vocês pensarem, para nós entendermos o que é sogra e madrasta, padrasto e sogro, dentro dessa questão, e como é importante para nós. Por isso que nós somos pré-serenões. Então, por exemplo, aquelas pessoas que acham ruim, quando eu falo com veemência, ao mesmo tempo que eu falo com veemência, eu combato a retórica, a oratória, o problema de olhar só o processo de histrionismo. Mas veja, nós precisamos do histrionismo aqui. Você chegar aqui e falar tudo, não, isso não vai funcionar nada. Eu já expliquei isso 20 vezes nesses 9 anos. Então, quem vem aqui tem que mostrar testosterona, tem que saber o que quer, tem que ter coragem de dizer as verpons, a verdade relativa de ponta, que não é fácil. É lógico que o serenão já teve isso, já passou por isso, já foi pré-serenão. Então eu quero lembrar o seguinte, todo pré-serenão e toda pré-serenona já foram, entende? Vão ser serenões. E todo serenão e toda serenona já foi pré-serenona e pré-serenão. De modo que pensem nisso. Vocês não ficam pensando que o tertuliário seja o acume, o pináculo, o auge do processo de cognição ou de evolução da intelectualidade ou do mental soma. Não. Tudo isso aqui é um meio termo. Nós estamos caminhando para entender as coisas todas. Por isso que tem que haver debate, discussão. Não tem outro jeito. É refutação, a confutação. Agora, vem aquela pessoa e acha ruim. Não, eu falo com veemência. É preciso de gritar? Vamos gritar. Eu sou histriônico. De vez em quando eu não mostro. O que há? Agora, examine bem essa posição, então, nossa. Então, também vocês não devem reclamar se vocês estão na condição de pré-serenos, ou pré-serenões, ou da pré-serenidade. Tem as suas vantagens. É a hora de esclarecer aquilo que nós não sabemos. Por isso que a gente tem que debater, tem que explicar, tem que expor, explicitar os processos. Entendeu? Vocês estão notando? Vocês pensam, leva essas ideias para casa. Se você amanhã ficar em dúvida, chega amanhã, vem aqui, bate na mesa pelo seu lado. Aí, vocês podem bater, que tem uma tábua que já foi feita para isso, para bater. Bate aí, chama atenção, vamos ver o negócio. Boca no trombone, quer dizer, microfone. Se vocês não pensarem bem nisso, fale no assunto. Volte ao assunto. Você podia ampliar essa diferenciação entre o que seria o negativo do pensamento único,
né? Todo mundo pensando igual. Pois é, não, esse pensamento único entre nós é negativo. Mas no serenão não tem jeito de você fugir disso. Eu também acho. A hora que a mateologia diminui, eu não falei que ela acabou. Na hora que ela diminui, há uma tendência de chegar mais para a unanimidade, para a coerência, para o consenso, aquilo que eu chamo de consensualidade. Então, muda tudo. Essa que é a diferença nossa. Agora, pensa bem nisso. Nós, hoje, aqui, nós consideramos, de modo geral, muita gente considera, né, que se há unanimidade é porque o povo é burro. Alguém está levando na cabeça. Agora, se há unanimidade entre todo mundo que sabe, você está pelo consciência conversando, mudou tudo. Já é outro nível. Agora veja, nós achamos isso um absurdo tão grande, que o gap entre nós e o serenão é enorme. A gente acha isso um absurdo. É tanto que eu já falei isso aqui várias vezes, ninguém nem percebeu, nem levou nem a sério. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Então examina só essa condição que eu estabeleço. O serenão, aqui tem lugar, uma cadeira dessa serve para o serenão? Nunca. Aqui não é lugar para ele. Raciocina nisso, que isso aí é totalmente transcendente das coisas que nós estamos falando por aqui. Mas vocês já estão no nível. Se eu falasse isso no início do Instituto, eu estava perdido. É capaz de achar, eu preciso de internar o Valdo que está. Agora vocês hoje já vão começar a me entender. Agora vocês querem, nós temos que estudar aqui as aulas mais avançadas, no curso mais avançado intermissivo, tá certo? Essa aí é uma das técnicas. Estudo da serenologia. Você comenta aquela questão do argumento que é, como é que se diz? A pessoa é obrigada a aceitar, né? Que é a força do argumento do Não, agora, só para ser mais acachapante com você. Espera aí, escuta só essa. Dentro disso. Por exemplo, toda essa enciclopédia da Conscienciologia, que eu estou escrevendo até o momento, com mais 84 de vocês, 84 pessoas, ela não serve para você ver, não. Está certo? Vocês estão de acordo? Não foi feita para isso, ela foi feita para pré-serenões. Viu? Entenda bem. Então, todo o esforço, cadê os verbetes de vocês? Foi feito para pré-serenões. Cadê os verbetes? Nós queremos. Valdo, o que ocorre no Colégio Invisível dos Serenões? Porque no Colégio Invisível dos Serenões, o que ocorre? Não há discordância, mas eles têm que resolver assunto. Vão perguntar para eles. Eu sempre quis. Eu não quero ir no Colégio Invisível dos Serenões, eu quero ir só nos evoluciólogos. Já faz algumas centenas. Eu sei que você nunca participou, mas vamos dizer... Não é só nessa vida, que pela lógica, eles tratam de alguma coisa assim... O nível vem de trás, então vem aquela ideia que vem de consciência livre, e abaixa lá no processo dele, abaixa no centro dele, no terreiro deles. A gente não sabe o que vai acontecer ali. O que você supõe que pode ocorrer? É lógico que são ideias mateológicas para nós. Hoje nós não entendemos isso. Só de falar isso aqui é um problema. Agora, Paulo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Ninguém captou nada esses anos todos. Eu já falei aqui várias vezes. Vamos supor que amanhã tem um serenão sentado ali. Ninguém disse nada. Ninguém me deu conta. Eu tinha ideia que eles não podiam participar aqui, que não tem sentido isso. Pois então, não tem sentido. Aí você está usando a palavra. Agora, Valdo, no nosso nível aqui de pré-serenão, a discordância se dá muito em função das diferenças de experiência, cognição, formação e tal. E é porque nós estamos começando a arranjar o discernimento profissional. Então há uma diferenciação. A gente pode dizer, hipotetizando aqui, que essa condição de consenso no nível do serenão, ela se dá porque começa a haver uma homogeneização maior das experiências e uma equalização de vida cosmovisão. Agora veja, é equalização sem peremptoriedade. Sem peremptoriedade. Não há mais nada da igreja, das religiões, não há imposição de cima de nada. Todo mundo entende tudo. Então não há mais dogma. Dogmática saiu do dicionário, não existe mais. É impossível funcionar mais. Não tem mais razão de ser.
Nós aqui não, nós temos que lutar com essa situação toda. Agora, gente, essa ideia é transcendentérrima. Agora, eu vou dizer para vocês como é que isso começou comigo. Eu era mais moço e mostrava essa veemência que eu mostro para vocês, até no Espiritismo. Então, assim, eles lá querendo ser santo, mas você não pode falar isso, você está muito, sabe, atribulado. Eu falei assim, não estou, olha aqui, ó, não estou tremendo nada, ó. Não há adrenalina na minha condição. Você quer que eu fale mais baixo? Eu falo. Mas não, eu devo falar alto, para mostrar a realidade, que eu não estou com sangue de barata. Eu sou uma pessoa, tenho testosterona, sou um homem. Agora veja, essas pessoas que não querem assumir são covardes, ou se não, estão defendendo a sua autobiografia, como a maioria dos santos, igual o Chico Xavier, que não falava nada sobre verdade. Você entende? Eu não, eu achava o contrário. Nós temos que falar a realidade, que é a tarefa do esclarecimento. Então veja, eu, pequeno, moço, rapaz, já tinha visto, olha, quase que eu não acho colegas, não há colegas dentro da história para me ajudar. Eu estou caminhando muito sozinho nessa história toda, e olha, não achei mesmo não. Você vai achar quem? Todos esses que eu vi, grandes intelectuais, verdadeiros gênios em várias áreas da ciência, de pesquisa, de especialização, da atividade e da intelectualidade humana, são poucos aqueles que puderam conversar comigo num nível desse assim, para me entender e eu entender a eles. A maioria tinha que fazer concessão. Agora veja, não sou nada. O Zéfiro é um pré-serenão. O que há? Agora, estou mostrando o que é que o pré-serenão pode ajudar. Como é que a gente pode chegar lá? Então vamos pensar bem nisso. Para a gente ver o nosso gap entre pré-serenão e serenão. Olha o gap que existe. Há um abismo entre uma coisa e outra. Nós temos que entender isso aí. Vocês estão começando a pensar, né? Pensem mais nisso. Agora, é lógico, eu preciso ainda uma hora fazer um verbete, um verbetão sobre esse assunto para expor a coisa. Eu tinha que preparar o tempo todo, eu nem ia falar nisso esse ano, não. Estou deixando tudo para falar, talvez no ano que vem com as coisas todas, mas é que, em vista da situação, para vocês hoje iriam entender, devido a esse problema da sogra, do sogro, da madrasta e do padrasto. Valdo. A exclusão. Agora, pense só nesse fato, é isso que eu quero que vocês pensem. Esse ambiente aqui, que nós consideramos tão avançado, que vocês mesmos falam sobre o tertuliário, não é um ambiente ainda nem para serenão. Valdo, como eles, não sei, a minha lógica aqui, não sei se está certo, como eles dominam tudo e sabem da teologia, eles não vão divergir de nada. Assim, como é que eu não entendi? Eles dominam tudo aqui do planeta. Eles já conhecem toda a estrutura da vivência que a Terra pode oferecer para eles. Dominam e sabem. Então não tem mais conflito de nada. Eu, por exemplo, estou diminuindo meus conflitos. Vocês também estão diminuindo os seus. Mas nós ainda não eliminamos a conflitividade básica fundamental. Ainda tem muito impasse, muito dilema, muita interrogação, muita mateologia em cima da gente. Quer dizer, enfim, há dúvidas que precisam ser sanadas. Tem que dar um jeito. Agora, estávamos em um grupo com vários inversores e em momentos de descontração fizemos música em ritmo de axé e funk, com termos da conscienciologia. O episódio gerou risadas e também um debate sério. De um lado, argumentou sobre a complicação multidimensional da brincadeira, especialmente por se falar do EV e da TENEPS, que são assuntos extremamente sérios, com coreografia e ritmo que faz o rapport com a baratosfera, além da perda de autoridade moral dos professores que estavam ali. Do outro lado, argumentou sobre a desrepressão que a brincadeira proporcionou e sobre a abordagem religiosa de não poder mencionar a TENEPS e do EV em uma música. Poderia contribuir, em sua opinião, sobre o ocorrido para ampliar nossa visão sobre o assunto? Isso aqui é o pré-serenão. Eu acho que nós não temos nenhum tabu e nem precisamos de ter escrúpulo para fazer a lírica, ou seja,
a escrita de uma música com os termos. Pode fazer a piada que for. Agora é paródia. Mas veja, eu não perco tempo com essas coisas. Agora, se vocês querem perder, problema de vocês. Há gente que precisa, às vezes, dar 2 passos atrás e dar 1 passo na frente. Eu tenho tentado eliminar isso do meu destino. Se eles gostam, vai em frente, chefe. A verbetógrafa. Se uma jovem que aplica a inversão existencial forma uma dupla evolutiva com um homem que possui filhos e vive com eles, deixaria de ser inversora por assumir a condição de madrasta? Eu acredito que não. Não sei. Eu não saberia responder. Precisa saber se vai ter um casório. Se tem um casório, é reciclagem. Tem que ver isso. Hein? Se tem casamento e ela não casou antes, ela é inversora. Ela está fazendo uma dupla. Ela está fazendo uma dupla com, como é que chama? Rollback. Isso é outra coisa. Professora Nina, você poderia compartilhar as reações dos envolvidos quando você comunicou que estaria falando dessa experiência na tertúlia? E como foi a sua experiência parapsíquica durante a elaboração desse verbete? Olha, a primeira pessoa que eu comuniquei que eu ia fazer esse verbete foi para o meu marido. E ele disse, tu vai escrever um verbete de madrasta? Eu disse, vou escrever o verbete de madrasta. Eu escrevi o verbete, entreguei para ele ler. E as minhas enteadas, eu comuniquei para as duas também que eu ia estar escrevendo o verbete de madrasta. A mais velha esteve lá em casa em março, e aí a gente conversou, ela foi lá e tal, e eu falei para ela que eu estava escrevendo esse verbete, mas não entreguei para ela ler. O verbete ainda estava se estruturando. E nesse último feriado, a minha enteada mais nova, que foi com quem foi promovida essa reconciliação, ela simplesmente ligou na quarta-feira dizendo, Ni, vocês vão ficar por aí no feriado? Eu disse, vamos, então estou indo para aí. E ela passou o feriado conosco. Quando ela estava lá, eu disse, Ju, ela sempre pergunta, tanto uma quanto a outra pergunta, como é que está a conscienciologia e tal, porque elas sabem que eu participo. E aí eu disse, Ju, eu escrevi um verbete sobre madrasta. A reação dela foi assim, eu achei engraçado, eu até comentei isso hoje. Ela olhou para mim e disse assim, mas Ninha, tu escreveu isso por minha causa, né? Pela nossa experiência. Não tem nada a ver com a minha irmã, né? Isso aí é coisa nossa, né? Eu disse, não, isso aí é coisa nossa. E aí eu entreguei o verbete para ela ler. Ela entrou no seu filme. Entrou. Eu entreguei para ela ler e, lógico, ela disse assim, entendi algumas coisas, mas tem muito termo técnico. Convivo com meu enteado desde que ele tinha 2 anos. Atualmente está com 13. Está morando conosco há 6 meses. Antes o convívio era apenas finais de semana. Mas nossa convivência não é harmoniosa. E sinto que isso atrapalha a minha evolução pessoal. Ontem, antes de dormir, pedi ao meu amparador que, caso houvesse alguma razão extrafísica, que eu pudesse acessar isso para que a situação se tornasse um pouco mais clara, na tentativa de mudança. Durante o sono, tive uma projeção que me mostrou 2 situações distintas, uma das quais não foi nada agradável e que me faz entender que já convivemos em outros momentos. O que mais posso fazer para melhorar essa situação, me ajudando e ajudando-o também? O que você acha? Eu já tive, a minha primeira situação também era um encontro só de finais de semana. A grande oportunidade, que foi um crescimento tanto para mim quanto para elas, foi um crescimento grupal, foi justamente quando a mais nova veio morar conosco. Então, acho que se você tem os conhecimentos aí da conscienciologia, aplique e tire proveito dessa situação. Você lê aí, lá no verbete, tem na página 44, o ciclologia. Esse ciclo, ele é um desmembramento do princípio da inseparabilidade grupocármica. Então, acho que tem que aproveitar isso para a libertação mesmo e resolver isso nessa vida, como o próprio professor Valdo falou anteriormente. Concordo com a verbetógrafa quando diz que não se trata da função da madrasta, mas sim temos que levar em conta as personalidades psicopatas entre nós. O que o filho deve fazer quando se dá conta que a sua madrasta tem personalidade baratosférica e psicopata? Eu acho que o que você está falando aí como filho, né? Você deve ser essa pessoa.
conversa com o seu pai e converse com ela também. Aponte aquelas atitudes dela que você vê que é negativa, mas mostre os fatos. Diga para ela, mas abertamente, olha, em certa situação você fez isso, isso e isso. Por que você fez? Não dá para fazer diferente? Sabe, para mostrar, para dar um choque de realidade para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa é tão baratrosférica que ela não vê esses fatos. Ela faz porque é assim. Então, conversa com ela abertamente. Professor, você aqui no B. Teve a pergunta anterior, que a pessoa perguntou que tem um filho, casou com uma pessoa que tem filhos, ou passou a ter união conjugal com um homem que tinha alguns filhos. Nesse caso, se os filhos eram jovens, por exemplo, 2, 3 anos, eram bebês, ela vai ter que criar essas crianças até pelos 17 anos. Isso em si não atrapalharia o fato dela ser uma inversora, mesmo não tendo um casamento? Não, mas ela não tem culpa disso, ela não fez aqueles filhos. Mas quando ela faz a união com essa pessoa, ela não automaticamente... União, sim, mas a união aí não tem nada a ver com isso. A união, ela sobrepaira o processo, é um processo afetivo. E o tempo investido para criar as crianças? Você vê o resultado dessa dupla. Vê o resultado. E acabou. Você sabe que esse negócio da gente não casar na dupla que é secundário, né? No Brasil, com 3, 5 anos de convívio, é igualzinho casamento. Então, isso tudo é secundário. Agora, o problema é o seguinte, a dupla evolutiva é um fato para a inversão existencial. Agora, você pode fazer dupla com uma pessoa que casou 3 vezes. Depende de você ser inversor. O processo todo é ele. Agora, gente, nós ainda temos 2 perguntas que eu vou deixar, Nina, para depois, porque agora já está no horário nosso aqui. E hoje é dia. Pessoal, por favor, desliguem os celulares e nós pedimos para não teclar os computadores na hora da mega euforização, tá ok? Obrigada.
Então, assim que eu acordei, eu tive a sensação, e agora já está claro, que eu estaria aqui sorteada. E eu trabalhei com essa ideia, eu não saí de casa e o tempo todo eu trabalhei e algumas pessoas vieram à minha mente, né? E interessante aqui que, sabe aquele tufo que deu aí no tempo? Aquilo representou o que saiu aqui do meu coronochakra, né? E eu senti um cheiro muito agradável de perfume de rosas. Isso mexeu muito comigo. Agora, ó, o Emer que gostaria de estar aqui conosco hoje por causa da chuva. Eles mexeram com a energia da chuva e a hora que cai, mexeu aqui. Entende? Na hora. Foi. Agora, eu não sei se as pessoas sentiram. Você, na hora que você sabia que você vinha para cá, você fez igual aquela senhora que me contou que ela já estava escolhendo quem é que ela ia escolher de parceiro. Não. Você escolheu na hora. Eu escolhi aqui na hora, eu passei João os e olhos. A Sirlene foi em cima do lance. Eu passei os olhos assim pela plateia, procurei lembrar se alguma das pessoas que eu estaria escolhendo não haviam vindo, né? Eu lembrei da Sirlene, que quase não fica aqui, e do João, que é lá o nosso companheiro. João que é calado e que sabe tudo. Que sabe tudo e que carrega lá o condomínio nas costas, né? Eu falei, vamos lá. Mas e você, o que você achou aí do campo? Como é que tá? Primeiro, eu achei muito sincrônico ter sido escolhido para vir aqui. No dia que a Nina está defendendo o verbete da madrasta, porque eu sou padrasto. Então eu achei muito... Quer dizer que é tudo entre colegas. Então eu achei muito positivo isso. Né? Muito bom. E na hora que aumentou o barulho da chuva, foi um momento assim que destoou um pouco do resto, porque me deu uma alegria muito grande. Naquele momento ali eu me senti alegre. A energia da chuva estava entrando aí, é os negócios do EM. Ele é especialista na energia hídrica. E outra coisa, Foz é a capital da energia hídrica, sob todos os aspectos. E aí eu vi que trabalharam muito com a minha cabeça, muito com o coronochakra. Eu acho que tem a ver com sair do estribo e fazer o verbete, eu acho que tem a ver com isso. Ah, é? Você está caminhando para isso? Provavelmente tem a ver com isso, assim, me ficou mais ou menos claro, assim. E, de novo, abri o olho e vi que estava um pouco fora do lugar. Ah, é? E você, Sirlene? Bom, na hora que começou, bateu aqui em mim, realinhou os chakras todos e espraiou. Expandiu tudo. E abaixou muito a temperatura, tive muita ectoplasmia, o frontochakra está enorme, assim, ampliou bastante e começou a sair muita energia pelo meu frontochakra. Na hora que a chuva caiu, aí então foi o máximo, expandiu muito mais, espraiou muito mais. Agora vocês viram que está com lufada, né? A chuva está dando com batida, né? Intermitência, né? Não é uma chuva tão, não é tão. É intermitente, forte. né? Isso é mais energia. Mas é tipo essa aí. Intermitente, é isso mesmo. Eu senti. É o jeito. Tem uma coisa que eu percebi também, que em uma outra negoforização aconteceu comigo também. No primeiro momento, são projetados, eu não sei se é uma clarividência viajoura ou se é algum morfopensene que chega, imagens de força, de natureza. Imagens fortes de natureza, assim, uma cachoeira, um mar, alguma coisa com muita força para incentivar a exteriorização de energia. Quase sempre é o processo da mensagem pictográfica que eles colocam de propósito para funcionar. Isso é amparador, tá certo. Vocês estão sentindo bem, né, os três? Né? Fora de série. Qualquer coisa a gente vai chamar vocês para doadores de energia aí do trabalho.
Então, como é que foi você? Como é que foi? O que você sentiu? Como é que foi a situação? Como é que você está sentindo? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou sentindo paz, força, e estou agradavelmente surpresa de estar aqui diante. Agora isso é para melhorar aquele processo da escrita dela. Nós falamos ontem. Não, agora não tem desculpa mais. Acabou. Não há mais pretexto. Hoje é a continuação da conversa que tivemos ontem no Eurociclo. É a continuação. Isso aqui é o epílogo. É o epílogo. É o epílogo. Você aguenta firme. Agora? E ela é um desperdício, porque ela escreve muito bem, especializada no assunto. Nós estamos esperando, vamos ver isso. Agora você me encurralou. Você está encantuada. Está entendendo? O que é bom nela é que ela tem um temperamento fora de sério, está sempre rindo. Isso ajuda muito. Né? Aí você, como é que você sentiu aí? Foi bem interessante. Eu primeiro senti como se o campo estivesse trepidando. E aí a exteriorização foi formando como se fosse um cone assim espiralado até estabelecer bem o campo. Depois, com a chuva, deu essa sensação de ter aumentado. E a chuva veio 2 vezes, né? Veio, depois parou, voltou. Nas 2 vezes eu tive essa impressão. Só que da metade para o fim, eu senti como se a energia viesse do lado de cá, contínua e fria. Como se estivesse numa piscina, no mar, uma onda bem fria, bem tranquila. Lembrei várias vezes do meu pai, como se ele tivesse envolvido nessa energia. Não sei se estava mesmo, mas eu lembrei dele algumas vezes. E senti a exteriorização o tempo todo. Foi isso. Bem, bastante tranquilidade. Está sentindo bem aí agora? Estou ótima. E agora é minha chefe aqui, como é que foi? Professor Valdo, às 8 horas da manhã houve muito trovão, uma chuva muito forte. Aí eu pensei, hoje o dia vai ser bom. E me desliguei totalmente, né, da megafonização. E a hora que ela me chamou, eu recebi um banho de energia e venho recebendo, assim, banhos de energia. Pois ela também não estava esperando vir aí hoje. Pois é. Eu tive uma premonição de que ia ser bom o dia, mas que ia ser maravilhoso. Agora eu estou recebendo, entendeu? Não, eu também quero agradecer os amparadores por ter trazido minha chefe aqui hoje com vocês. Pois é. Que ela veio completar o que eu falei ontem, né? E você como testemunha. Pois é. É isso. Pois é. E o parapsiquismo meu foi assim, ó. Eu senti fortes sensações de energias nos 2 ouvidos. Nos 2 ouvidos. E na garganta também foi muito grande. E a prolongação foi de que a energia vinha por baixo e parece que saía pelos ouvidos, pela garganta, pelo corono. E a chuva não para, não é? Então eu estou me sentindo muito leve, assim. E quando tem assim barulho tipo chuva, parece que a própria chuva, ela ordena a fluência e o ritmo da energia do campo. Então a pessoa fica entrosada com o processo que passa. Entende como é que é? Devido à intermitência. Isso. Leve e entrosada. Exatamente o que eu estou sentindo. Quer dizer que foi tudo bom, valeu, né? Maravilhoso. Vamos Muitíssimo trabalhar. Obrigada. Tá certo? Esperamos isso, você me ajuda aí, tá certo? Obrigado, hein, gente? Valeu. Eu preciso de ajuda. A família do meu marido vive uma briga constante. Tudo o que eu sempre quis foi não participar disso. Porém, cada vez sou enredada na situação.
Meu sogro veio morar conosco há mais de 3 anos, depois de uma agressão física da filha, e há 2 anos faleceu. As brigas continuam, inclusive judicialmente. Eu não consigo me libertar de pensamento de raiva por essa situação. Um dos filhos se desligou completamente, mas meu marido se envolve cada vez mais, e a mãe deles, idosa, a qual precisa de cuidados e quer a filha por perto. Quando a filha e o marido brigam, chama meu marido, que tem uma ligação muito íntima com a mãe. Por isso se deixa manipular e faz tudo o que ela quer. Vivemos uma realidade fantasiosa, convivendo com absurdos. Eu não quero viver isso e já penso em separar do meu marido. Pretendo ir à Foz, tomar um banho de loja. Aparece aqui que sempre vai ajudar, né? E qualquer coisa você pode conversar com a Nina, se ela estiver por aqui, né? Vai estar com você, vai ser bom. Agora, para você, a verbetógrafa. Se por um lado a Sosim popular patológica propagou a fama de má da madrasta, por outro, mais realista, é observado que essa mulher costuma penar na nova morada. Um dos seus dramas mais comuns é ter que enfrentar a rejeição que sofre por parte dos enteados. Em geral, é visto que ela assume uma dessas 2 estratégias. A de repetir os mesmos hábitos da mãe das crianças, que a faz ser desaprovada por estar competindo com a ex-mulher do marido. Ou torna-se a melhor amiga das crianças, colocando-se no mesmo patamar delas. Só que aí ela compete com as crianças pela atenção do marido e mais uma vez é renegada. Diante das tentativas frustradas, a questão que fica é: como formar uma família em harmonia diante de tantos conflitos? Bom, a primeira coisa que eu recomendo para essa pessoa é não se vitimizar e nem querer ir nesses... Ela só deu 2 opções: ou ela copia a mãe, ou ela se alia às crianças. Se aliando às crianças, ela vai ser conivente com tudo que as crianças fizerem e vai ser tão criança quanto as crianças. Então, a questão é: assuma o seu papel de madrasta, assuma a responsabilidade que você tem no desempenho deste papel nessa existência. E procure ser você mesma, não copie ninguém, não queira agradar em excesso, porque isso não vai dar certo. Então, assuma a sua responsabilidade, chame a atenção quando precisa e agrade também quando precisa. E eu digo para você também mais um lembrete. O professor Hernando Leite, quando ele apresentou o verbete dele, ele disse assim: na dúvida, assista. Então, na dúvida, assista. E assista você também. Muito boa a resposta. Agora, gente, o que vocês querem mais? Nós ainda temos 7 minutos aí. Com a Nina à sua frente. Pode falar, papá. Em Principiologia, na segunda frase, você traz para nós o princípio do ressarcimento evolutivo. E depois uma outra pergunta em Códigologia. Sim, o princípio do ressarcimento evolutivo é você ressarcir, né? Ver aqueles equívocos que você cometeu, admitir os seus erros e fazer diferente, sabe? Fazer o ressarcimento. O ressarcimento afetivo, o ressarcimento assistencial. Se você privou as pessoas de algum convívio, ou algo afetivo, ou algo material, ressarça. Ok. E logo abaixo, em Códigologia, o primeiro ali que você traz para nós, os retrocódigos grupais sob revisão. Sim, esses retrocódigos grupais sob revisão é no sentido de rever as condutas e fazer adequações. Às vezes a gente traz aí condutas antigas de outras existências, que elas precisam ser revistas. Ok, ficou claro. Obrigada. Nina? Oi, João. Primeiro, obrigado pelo verbete. Eu acho que pode me ajudar muito aí em alguns posicionamentos, né? Reflexões também. Nina, ali na página 44, trinomiologia, na primeira linha, no final da primeira linha, se fala, né? O trinômio recasamento, neoconvívios, neoconsensos. Pegando a última parte, neoconsensos,
Eu gostaria que você pudesse me falar um pouco dos recursos que você utilizou para construir neoconsensos, que eu vejo que é muito difícil nessa relação com os filhos no recasamento, principalmente quando muitas vezes a gente é visto como intruso naquela dinâmica familiar ou como um usurpador de famílias, né? João, o interessante é que no início do recasamento, quando se reúne o casal e os enteados, eles falam muito sobre o passado, né? As férias que passaram juntos, situações, e você não está incluído nessas situações, porque você não faz parte daquele passado. A partir de que começam aí os neoconvívios, você vai construindo um passado junto com essa nova família. E a partir daí é que vão vindo as rememorações, o lembrar, né, desse convívio junto. E aí é que vão ser construídos esses neoconsensos. Em que sentido esses neoconsensos? Chegar num consenso comum do que é melhor para todos. O que pode ajudar muito nisso? A dupla. Sabe? A dupla, no caso do padrasto, a mãe, no caso da madrasta, o pai. A dupla é fundamental nessa construção desses neoconsensos, porque ela é assim, o pau da barraca, entendeu? É ela que sabe fazer essa intermediação, dizer quando que está de mais, quando que está de menos, porque ela conhece os filhos que tem. E ele conhece os filhos que tem. E aí dá para construir esses neoconsensos para essa nova família que está aí. Agora, de fato, no início a gente se sente um pouco estrangeiro, né? Caindo de paraquedas nesse grupo, pela falta desse passado em conjunto. Com o passar do tempo, a gente constrói isso e as lembranças vão ser muito boas. Nina aqui. Você não acha que a responsabilidade, no caso da madrasta ou do padrasto, é enorme, no sentido de fazer essa administração, quer dizer, cabe, ele é como se fosse o epicentro da situação, porque como o João comentou, um se sente intruso, e se ela não souber administrar bem, ou ele, pode se colocar um contra o outro, na verdade, né? Então, acho que, não sei a opinião, acho que parece que ele é o papel central da madrasta e do padrasto. E é por isso, assim, que é uma experiência muito boa para a gente começar a desenvolver aí o autodiscernimento nessa relação, o exercício de abrir mão, sabe, em todos os sentidos, material, sentimental, se privar da presença de alguém, para poder apaziguar as coisas. Mas no início a gente sente um pouco de medo, sim, em assumir o papel. E é por isso que dá tanto atrito. No momento que tanto o padrasto quanto a madrasta assume essa responsabilidade, as coisas começam a ficar em ordem, porque daí tem café no bule, sabe? Então dá para bancar. Vocês aproveitam porque são as últimas horas do mês de junho. É só até meia-noite. Eu tenho uma pergunta aqui no B. Se tem um casal com dois filhos pequenos, pode-se falar no conceito de dupla evolutiva, porque essas crianças estão tão conectadas que não poderia se dizer em quadrupla evolutiva, por exemplo? Eu não entendi sua pergunta. No caso de, por exemplo, uma família com dois filhos, não se pode dizer que é uma dupla evolutiva no sentido de que aquelas crianças também estão fazendo parte quase que integral do convívio diário. Ele ainda não entendeu o Rolpec. Olha, a dupla evolutiva, eu vejo aquela coisa assim de quando um ajuda o outro naquilo que ele precisa. Você precisa de ver um verbete que chama Rolpec, certo? Em inglês. Todo mundo agora já fez um curso de madrastologia aqui hoje com você. Foi fora de série. Eu te agradeço muito. E vamos esperar os próximos. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 75 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais, 9 votos online.
Hoje temos 5 recados. Alexandre, Encontro de Empreendedorismo. João Paulo, com 5 Baia. Rosa, Programa Verbetografia. Professor Mário e Patrícia, CP2, Foz. Rosiane, Palestra Pública, ACIP. E antes, Eliane vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Neste domingo, dia 3 de julho, nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Será sorteada uma vaga no primeiro congresso dos intermissivistas, que acontece agora em julho, e também uma vaga para o Consim Cobaia. Então, todos os amigos ativos estarão concorrendo, e você que a sua assinatura venceu, ou você que não é ainda amigo, ainda tem tempo. Você pode fazer ainda hoje, ligando para o CAEC, renovar ou aderir ao programa e já entrar no próximo sorteio. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o segundo encontro de empreendedorismo da Cognópolis Foz, que vai acontecer dia 15, 16 e 17 de julho, tá? Ou seja, daqui a 2 semanas. Na oportunidade, nós vamos inaugurar aqui na Cognópolis, no Campus do Discernimento, um espaço de coworking, que é um escritório virtual com preços reduzidos para profissionais liberais e pequenas empresas. Isso vai ser na sexta-feira, o coquetel e o lançamento desse espaço. Nós vamos ter uma série de palestras, tá, relacionadas ao empreendedorismo, com destaque para a palestra do professor Dimas, da ACIF. Nós vamos ter também cases de sucesso aqui, de Cognopolitas, Subway, Evolui, KS Inovação, Ângela, que é o escritório de arquitetura. Vamos ter oficina de negócios com o professor Luciano Vicenzi, uma palestra com o Fernando Machado, que é o gerente da incubadora do PTI, e vamos ter também uma palestra sobre o Empretec, com o consultor do Sebrae, Carlos Guedes. Então estão todos convidados a participar. Aqueles que tiverem interesse de já alocar um espaço no Interoffice, que é o espaço coworking, entre em contato com a gerência do discernimento, 2102-1400, e reserve desde já o seu espaço. Nós temos já mais ou menos 10 profissionais interessados, que é o que vai fazer o nosso Interoffice começar a funcionar desde já. Obrigado. Boa tarde. Nós gostaríamos de convidar aqueles interessados em identificar com mais clareza aquilo que está na nossa cara, que é o trafor marcante. Aquela identidade que está presente, mais salutar e que muitas vezes, por ser tão simples para nós, a gente deixa de estar utilizando para o propósito de alavancar as nossas reciclagens e a Proexis. Então a Conscius está oferecendo, iniciando agora, amanhã, sexta, sábado e domingo, o curso Consim Trafor. Os interessados podem fazer as inscrições na recepção do CAEC. E para quem vem para a Escola do Parapsiquismo, temos outro convite. É o curso Consim Cobaia do Concessiograma no dia 7, quinta-feira. É um curso com 10 vagas, 3 sorteios de Consim Cobaia, um curso interassistencial, onde tem a participação de todos. Então, amanhã, dia 1, 2 e 3, Consim Trafor, começando às 7 da noite, e no dia 7, Consim Cobaia do Concessiograma, começando às 3 da tarde, logo após a tertúlia. Mais informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde. É sobre o programa Verbetografia. A gente quer convidar todos vocês para fazerem. Ele vai se iniciar agora no sábado. Será realizado em 2 finais de semana. 2 e 3, depois 9 e 10. Então, nesse Verbetografia, o programa ele se constrói como espaços para a gente discutir todas as sessões do verbete, ter um entendimento sobre o verbete como um todo. E a gente, então, convida todos que estão interessados em escrever verbetes para entrar na enciclopédia, que façam suas inscrições ainda hoje, porque a gente precisa de organizar aí a aprovação do título do verbete junto ao professor Valdo. E vocês precisariam também de assistir às 3 aulas virtuais, que já estão disponíveis no site da tertúlia, na página do verbetógrafo. Então, a gente espera por vocês. Obrigada. Estamos convidando a todos para participar do SCP2 de Foz do Iguaçu. Ele ocorrerá em dia 12, 13 e 14 de agosto, no Rafaim, na BR. E esse curso ele tem uma característica boa, porque ele está sendo super facilitado para as pessoas participarem, seja aqui de Foz mesmo ou de outras localidades. Esperamos vocês participando aí desse SCP2 de Foz. Só complementando, o curso é uma parceria do IPC com o CAEC.
É uma oportunidade ímpar, ele acontece uma vez só ao ano, de reunirmos o maior número de conscienciólogos aqui juntos na CCCI e intensificar o trabalho assistencial. Aproveitar que a gente está aqui com o interlúdio e pôr bastante energia nesse curso. Então, estão todos convidados e nós aguardamos todos vocês. Obrigada. Bom, olá a todos. Será realizado no próximo dia 6, quarta-feira que vem, a primeira palestra pública da ACIP. A ACIP é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. O tema dessa quarta-feira será Bioenergias no Cotidiano. O local vai ser o Shopping JL, aqui em Foz do Iguaçu, no 2º piso, na sala de reuniões do shopping. O horário é das 19 às 21. A CIP estará promovendo essas palestras todas as quartas-feiras, apresentando temas relacionados ao parapsiquismo. Programem-se e participem desse evento. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é precocidade desperdiçada, especialidade perdologia. Autor Sandro Batistella. Obrigado e boa tarde a todos.